Em agosto do ano passado, minha família ficou em um Airbnb. A casa em si era antiga, foi construída em 1752 em uma fazenda em funcionamento. Aqui está a configuração da casa. Você entra na parte mais antiga da casa, você pode ver essas duas seções, cozinha e sala de estar, eram a cabana original antes dos antigos proprietários construírem. Através da sala de estar havia uma pequena biblioteca, outra área de estar e o quarto dos meus pais, no primeiro andar, mas fora do chão. Quando você sobe as escadas da sala de estar, há um banheiro à direita, duas portas na frente das escadas e um quarto à esquerda sobre a cozinha. Meu marido e eu ficamos neste quarto sobre a cozinha, pois o quarto diretamente em frente às escadas me dava arrepios. Tinha a lareira original lá, mas algo quando entrei parecia estranho. Minha irmã e seu marido ficaram um andar acima do nosso, pois o quarto tem sua própria unidade de ar-condicionado de janela. A casa não tem ar-condicionado, apenas unidades individuais nos quartos. Chegamos em um domingo. Segunda-feira de manhã, meu pai me perguntou sobre os passos da noite anterior. Ele disse que estava sentado na mesa da cozinha em seu computador e podia ouvir passos andando pela casa acima dele. Meu pai também estava fazendo piadas, e tende a ser um pouco teatral com seu humor, levando as férias, chamando de Central Fantasma. Então eu disse a ele que nosso quarto fica acima da cozinha e eu não pensaria em nada sobre isso. Provavelmente era apenas um de nós se preparando para dormir. Ele então mencionou que pensou ter visto uma luz brilhante brilhando do lado de fora de sua janela e ficou tentado a olhar, mas achou melhor não olhar. Novamente, meu pai também tem um histórico de sonhos estranhos e sonambulismo, então eu simplesmente ignorei. Aleatoriamente, meu marido me pediu para ajudá-lo a mover o berço do outro lado do nosso quarto para ficar ao lado da nossa cama. Não pensei em nada sobre isso, pois ele disse que seria mais fácil porque nosso quarto era muito grande. Na terça-feira, aniversário do meu pai, sentamo-nos na antiga sala de jantar para jantar. A sala de jantar era deslumbrante, pitoresca e antiga de fazenda, com uma grande janela com vista para o campo, galpão e celeiro, com as montanhas ao nosso redor. Ainda estava claro lá fora, cerca de 17 horas, enquanto comíamos e olhei para fora da janela e notei que a porta do galpão parecia ligeiramente entreaberta. Não pensei em nada sobre isso, mas na próxima vez que olhei para cima, parecia mais aberta. Mas ligeiramente o suficiente para que eu pensasse que estava pensando demais. Isso aconteceu várias vezes. A porta estava mais aberta, mais fechada, aberta, fechada. Eu não queria assustar meu pai, então mandei uma mensagem para meu marido. Você pode sair e verificar o galpão? A porta continua abrindo. Ele verifica o telefone e quando nós dois olhamos para cima, vemos a porta do galpão se abrir lentamente por completo. E então, tão lentamente, se fechar. Meu marido saiu com meu pai para verificar, mas não havia ninguém lá. Ele trancou o galpão e disse que não deveria abrir novamente, mas era estranho que a porta abrisse e fechasse sozinha daquele jeito. Na quinta-feira meu marido saiu depois do jantar para colocar o bebê na cama para que eu pudesse fazer um passeio com minha família. Quando chegamos em casa, meu marido, que é naturalmente muito cético em relação a fantasmas e hiperlógico sobre tudo, disse que ouviu passos no andar de cima quando entrou. Agora, meu pai e minha irmã conheceram o zelador em uma caminhada pela propriedade no início da semana, e meu marido disse que estava preocupado que o homem fosse um esquisito andando pela casa e talvez bisbilhotando enquanto estávamos fora. Outra coisa sobre a casa, o som não chegava a outras partes do cômodo. Sentado na cozinha, você não ouvia eco, ou tinha que falar muito alto e claro com alguém no cômodo ao lado. Sem acústica. Então ele verificou todos os cômodos e armários para ter certeza de que não havia ninguém na casa e ele ficou um pouco assustado, mas decidimos não dizer nada porque minha família estava fazendo comentários a semana toda sobre a casa e não queríamos chatear ninguém. Naquela noite, pensei que estava começando a ficar paranoica, estava ouvindo uma batida acima da minha cabeça e pensei que estava sentindo o cheiro de baunilha. No passeio, descobrimos que os moradores da cidade lidavam com o cheiro de cadáveres por meses após o uso, mergulhando máscaras faciais em baunilha, lavanda e hortelã. Pensei que estava apenas assustada e fiz o possível para dormir. Quando acordei na manhã seguinte, sempre a primeira porque tenho minha rotina com nossa filha, notei que os armários da cozinha estavam abertos.
Fiquei confusa, mas apenas os fechei. E enquanto minha filha tirava um cochilo mais tarde naquela manhã, dei um toque em seu monitor e a câmera girou totalmente para baixo. Fiquei realmente confusa. Minha família decidiu passar o dia na cidade como nosso último dia inteiro antes de partirmos no sábado. No almoço, mencionei os armários, e meu pai disse que poderia ter sido ele. Ele pegou um copo de água para minha mãe antes de dormir, mas todos nós fomos dormir depois dele. Então minha irmã mencionou que acordou suando frio às 3 da manhã. Ela disse que estava tendo um sonho muito estranho e pensou ter ouvido alguém sussurrar em seu ouvido: "Não se mova." Ela disse que antes de dormir, ela e o marido estavam assistindo a mais vídeos e viram um clarão brilhante do lado de fora da janela, que ela até verificou o tempo pensando que talvez houvesse uma tempestade de raios a caminho ou algo assim. Então olhei para meu marido e disse: "Você contou a ele sobre as pegadas?" Ele não contou. Ele compartilhou sua história e disse que também acordou às 3 da manhã suando frio esta manhã. Minha irmã também mencionou que ela também odiava o primeiro quarto. Havia algo sobre a lareira que a assustava da mesma forma que me dava vibrações estranhas. Todos nós decidimos manter aquela porta fechada a semana toda sem dizer nada um ao outro sobre isso. Ficamos todos atordoados. Minha irmã imediatamente começou a entrar em pânico, perguntando se deveríamos ir embora. Estávamos todos em cima do muro sobre isso. Estávamos planejando sair no sábado às 6 da manhã de qualquer maneira para chegar em casa e devolver nossos aluguéis, mas não estávamos totalmente convencidos. Terminamos nosso dia fora, voltamos para casa e começamos a arrumar as malas o que precisávamos, então fomos jantar com o plano de ficar mais uma noite. Foi aí que tudo ficou realmente estranho. Quando chegamos em casa do jantar, o quarto que mantivemos fechado estava entreaberto. E então o ar que saía dele era tão frio, era como estar em pé diretamente na frente do ar-condicionado. Estávamos apenas meu marido e eu nas escadas e nos olhamos, e ele rapidamente fechou antes que minha irmã subisse porque não queríamos que ela surtasse. Colocamos o bebê para dormir, e eu desci porque todos nós falamos sobre ter uma última fogueira do lado de fora. Meu marido ficou com o bebê até ela dormir. Mas quando desci, minha família estava amontoada dizendo: "Precisamos ir." Minha irmã estava realmente assustada e não queria ficar mais uma noite em seu quarto. Depois de alguma discussão, todos nós decidimos que seria melhor ir embora. Estávamos todos a apenas 3 horas de casa e poderíamos dormir em nossas próprias camas antes da meia-noite. Nós carregamos os carros relativamente rápido e eu coloquei nossa filha em sua cadeirinha e estava conversando com minha irmã com a porta do carro aberta enquanto os meninos faziam uma última caminhada pela casa. De fora, você pode ver perfeitamente quem está onde na casa. Eu podia ver meu pai entrando no que era nosso quarto no segundo andar com meu marido, e eu podia ver as lanternas varrendo o andar de cima simultaneamente, onde minha irmã e seu marido dormiam. Meu marido estava com a lanterna acesa quando entrou na casa, então presumi que era ele lá em cima. Depois de alguns minutos, meu pai joga fora um pouco de lixo final e eu o vejo meio correndo para o carro e diz: "Ok, hora de ir." Começamos a descer a garagem e nos viramos para meu marido e perguntamos por que ele simplesmente não acendeu as luzes lá em cima quando verificou. Ele disse que não estava lá em cima, que era meu cunhado. Meu pai subiu as escadas perguntando se meu cunhado estava lá em cima e meu marido ouviu: "Sim, estou aqui em cima." Nesse ponto, minha irmã me liga. Eu pergunto a ela se seu marido estava lá em cima para fazer uma varredura final. Ela disse que não, ele não subiu, e meu pai confirmou. Meu pai disse que gritou escada acima se ele estiava lá, e meu cunhado gritou do primeiro andar que estava na cozinha. Quando todos perguntaram o porquê, eu contei o que vi. Era como se alguém estivesse andando pelo terceiro andar com uma lanterna, examinando o cômodo. Meu pai mencionou que quando ele entrou no meu quarto para verificar, sua lanterna começou a morrer, e quando ele entrou no corredor, ela voltou a acender. Meu marido concordou e compartilhou quando ele entrou no nosso quarto com meu pai, ele se sentiu de repente entorpecido. E enquanto meu pai estava trancando a casa, ele começou o código de 4 dígitos, e a casa se trancou no segundo número. E quando ele foi jogar fora o último lixo, sua lanterna começou a morrer de novo. Foi quando todos nós o vimos se arrastando até o carro. Quando tentamos encontrar qualquer informação sobre a casa, não encontramos nada. Exceto a listagem do último proprietário,
que literalmente tinha 6 parágrafos lotados de informações sobre a casa. Nem preciso dizer que, depois de tudo isso, todos nós nos sentimos melhor por voltar para casa e não passar mais uma noite. Às vezes me pergunto se fantasmas simplesmente ficam confortáveis familiares, e como mais coisas estranhas aconteceram antes da noite em que saímos, eu não teria conseguido dormir naquela noite. O proprietário mandou uma mensagem para meu pai no dia seguinte para dar instruções de check-out, e meu pai disse: "Saímos ontem à noite, tenho certeza de que não somos os primeiros a contar isso, mas seu lugar é mal assombrado." Os proprietários ficaram surpresos e disseram que fomos os primeiros a dizer isso. Aluguei um Airbnb para passar o final de semana com minha esposa. O lugar provavelmente começou a vida há 100 anos como uma cabana loft e depois foram adicionando um quarto de cada vez até os dias atuais. Um lugarzinho charmoso, mas definitivamente uma vibração estranha o tempo todo. Era normalmente silencioso, exceto pelos pisos que gritavam como leitões furiosos quando você andava em qualquer lugar. A escada que levava ao loft estava bloqueada com portas de salão e uma placa escrita à mão dizendo: "Por favor, não entre." Espiamos pelas portas do salão uma vez e imediatamente nos arrepiou. Era bem óbvio que não éramos bem-vindos naquele loft. Pegamos um dos quartos do andar de baixo. Acho que por não passar por aquelas portas do salão nos poupamos de muitos problemas. O lugar foi montado de forma que a sala de estar tivesse um teto catedral, e o loft tinha vista para ele. Os anfitriões tinham aparafusado uma bela TV de tela plana na estrutura que compunha o piso do loft, e havia um corrimão surpreendentemente ornamentado impedindo que qualquer pessoa no loft acidentalmente se jogasse no chão da sala de estar. Então, quando assisti à TV, o fundo e a periferia eram o corrimão e o loft. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Sentados na sala de estar, tínhamos a sensação de estar sendo observados, e de vez em quando, enquanto assistia à TV, eu percebia um lampejo de movimento lá em cima, especialmente depois de escurecer. Não o suficiente para dizer definitivamente que vi algo, mas foi o suficiente para colocar a parte visual do cérebro no modo de algo está se movendo por aí. Então, desaparecia. Eu durmo mal quando estou fora de casa, então muitas vezes eu ficava acordado bem depois da meia-noite lendo meu Kindle até que meu corpo decidisse que era hora de apagar. Lembra como mencionei o silêncio anormal, mas também as tábuas do piso barulhentas? Tarde da noite, eu ouvia o piso do loft e as escadas rangendo, sempre em grupos de 3. Nenhum rangido ou guincho, exceto por aqueles no andar de cima algumas vezes por noite. Gosto de pensar que o que quer que estivesse lá percebeu que não queríamos perturbá-lo e retribuiu o favor, mas não alugo mais aquele lugar, mesmo que seja uma pechincha. Então, nessa história vou me referir às minhas amigas como noiva, madrinha de honra e sobrinha, porque esta foi uma viagem de despedida de solteira. Fará um ano em março, meus amigos e eu fomos celebrar o casamento do meu melhor amigo de infância. Era uma linda casa, com uma atmosfera muito privada e pacífica. Ficava em uma trilha natural, então parecia muito isolado, embora fosse perto o suficiente da cidade para sairmos e nos divertirmos. De qualquer forma, todos nós nos divertimos muito na cidade, depois voltamos e acendemos uma fogueira e ficamos lá até ficarmos cansados, e eventualmente, fomos dormir. Todos nós decidimos ficar no mesmo quarto que tinha 3 beliches de casal e uma cama de casal. Era um quarto grande e pensamos que poderíamos assistir a um filme juntos lá, mas acabamos decidindo que precisávamos dormir para dirigir de volta no dia seguinte. Como meus amigos estão acostumados a dormir cedo e eu não estou, eu ainda estava bem acordado, então peguei meu telefone e comecei a rolar a tela. Eu sei que é um mau hábito, mas não tinha outras opções de ler um livro ou algo assim. Então, enquanto estava deitado lá, tive essa sensação, e não é uma sensação boa. Eu já tive uma experiência paranormal antes disso e não me senti assustado, apenas confuso. Isso foi diferente. Senti meus cabelos se arrepiarem como se houvesse algo com mais intenções perto de mim. Olho para os outros beliches, meus amigos parecem bem. Então continuo rolando a tela, então tenho a sensação novamente, olho para cima e desta vez olho para a cama de casal onde a noiva e sua sobrinha estavam.
e vejo uma figura escura, cabeça baixa olhando para a sobrinha. Meu coração parou. Eu não conseguia me mover. Fiquei pensando comigo mesmo que era apenas uma sombra da luz da escada entrando no quarto. Olho para o meu telefone e crio coragem para mover meus polegares para mandar uma mensagem para meu namorado dizendo quão assustado eu estava, o que não ajudou, considerando que ele não acredita em nada dessa natureza. Então ele apenas disse que eu estava vendo coisas. Depois disso, olho para cima e a figura desapareceu. O que não me fez sentir melhor, apenas pior, porque só confirmou que o que eu vi não era de fato uma sombra da luz na escada. Então eu pulei do meu beliche e subi as escadas correndo e me joguei no sofá. Eu me senti como uma criança pequena que acabou de assistir a um filme de terror. Eu continuei ouvindo o que parecia ser um rangido nas escadas. Pensei na velha frase: é só a casa se acomodando para me acalmar. Então liguei para meu namorado e ele me acalmou e eu pensei que ele provavelmente estava certo, mas eu ainda estava abalada. Acabei dormindo por volta das 4 da manhã quando o rangido parou. Mas acordei por volta das 6 e criei coragem para descer para pegar minha bolsa de roupas. Poucos minutos depois, a dama de honra apareceu e ela parecia confusa e meio assustada, então perguntou de mim se a noiva tinha subido. Eu disse quando? Porque eu só dormi 2 horas e estou acordado desde as 6 dela, então disse bem. Naquela hora eu pensei que a vi subir as escadas. Eu disse não, ela não subiu aqui. Ela disse bem, eu sei que vi alguém subir as escadas. O rosto dela estava branco e eu disse: você verificou a cama? Ela então desce e olha e diz confusa: ela está na cama. E então eu fiquei confuso e disse bem, que horas você disse que a viu de novo? E ela disse que tinha visto apenas alguns minutos atrás. E eu falei que talvez ela tenha me ouvido. Estou aqui desde a noite passada. E ela disse bem, eu pensei ter visto alguém parado entre as malas e a cama sobre a sobrinha dela. Foi quando meu coração caiu e ela sabia que eu não precisava dizer nada, meu rosto disse tudo. Ela sabia que eu vi também. Nem preciso dizer que ficamos felizes em sair e não investigar. Eu me senti culpada por não ter ficado lá embaixo com eles para ter certeza de que estavam bem depois que ela confirmou o que eu vi. No entanto, eu estava convencida de que era apenas minha ansiedade e meu namorado, sendo muito cético, me fez pensar que talvez eu estivesse exagerando, mas o olhar no rosto de pura confusão e medo da minha amiga confirmou isso. Fiquei em uma cabana do Airbnb nas montanhas com alguns amigos. Esta cabana tem cerca de 100 anos. Muitas coisas aterrorizantes e inexplicáveis aconteceram ao longo do fim de semana. Quando chegamos, o clima estava bem ruim e todos estavam muito inquietos, mal-humorados e esgotados. Havia muitos objetos estranhos na casa, como tesouras nas paredes, pregos enferrujados, ferramentas agrícolas usadas como decoração, máscaras inquietantes nas paredes, um coração com pregos na parede, rosários, etc. A primeira coisa que aconteceu foi na primeira noite. 2 de nós estávamos no andar de baixo, sem conseguir dormir, por nos sentirmos muito assustados e observados. Havia uma espécie de saguão separando a porta da frente da área de estar do resto da casa. A porta que dava para a área do saguão foi repentinamente quebrada com tanta força e barulho que balançou nas dobradiças. Na noite seguinte, estávamos sentados na varanda sobre a floresta, tentando recriar o som da batida na porta para nossos amigos que estavam dormindo na hora. Depois de bater na parede 3 vezes para recriá-lo, 3 pancadas altas soaram no canto da varanda, e uma cadeira foi arrastada. Todos nós decidimos mover um colchão para um quarto para que pudéssemos dormir juntos, pois nos sentíamos inseguros. Quando 3 de nós estávamos lá em cima, a janela bateu. Mais tarde naquela noite, quando todos estavam dormindo, às 3 da manhã eu não conseguia dormir. Vi que a janela que se fechou com força tinha uma sombra se movendo sobre ela, então decidi filmar. Durante o vídeo, vejo uma figura branca se mover para dentro do quadro e sair novamente. Não olhei para o vídeo até o dia seguinte, mas era um rosto tão claro quanto o dia. Quando finalmente adormeci, acordei com um homem parado no final da cama às 6 da manhã. Ele estava vestido com roupas estranhas, olhando feio para todos nós. Entrei em pânico porque pensei que eram os donos do Airbnb, e acordei minha amiga que estava na cama ao meu lado. Ela não o viu, e eventualmente, quando olhei para trás, ele tinha sumido.
Acabei me sentindo extremamente enjoada e pedi para minha amiga sair mais cedo comigo. Assim que cheguei a cerca de 1 quilômetro de distância, me senti perfeitamente bem.